Toda última segunda-feira do mês eu faço um Tradutor Iniciante Responde. O que é isso? Eu respondo uma pergunta que vocês fazem para mim de forma mais completa. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional e tô aqui para dar umas dicas para vocês. Toda semana tem dica nova para vocês aqui no canal, então se você ainda não segue o Tradutor Iniciante, bora começar a seguir. Já clica aqui no botãozinho para você se inscrever, ativa as notificações e, claro, deixa o seu like aqui no vídeo. Porque aqui no canal do YouTube eu tenho essa oportunidade de poder explicar melhor, de poder fazer vídeos mais longos do que lá no Instagram. Então aqui eu consigo dar respostas bem completinhas. Ou seja, se você tiver uma dúvida, manda para mim aqui nos comentários, usa a hashtag Tradutor Iniciante Responde e eu respondo a sua pergunta em um vídeo. A dúvida de hoje é como retomar as habilidades linguísticas perdidas. Ou seja, eu já adquiri aquela habilidade, mas eu não pratiquei, não tive oportunidade, de praticar, ou precisei parar de falar o meu idioma por um tempo e perdi alguma habilidade. Como eu faço para retomar isso? Essa dúvida veio de um vídeo que eu comentei com vocês que eu era fluente em espanhol e aí eu fiquei um tempo sem falar espanhol e eu me senti depois insegura para poder retomar, para poder falar quando eu decidi ser intérprete. E aí eu voltei a estudar, fui para o curso de interpretação, me sentindo insegura mesmo, e voltei a estudar para conseguir retomar aquela fluência que eu tinha do espanhol. Mamá, eu sou tu marido. Então eu vou dar a dica para vocês, não só da parte oral, mas de todas as habilidades, para quem aí de repente está se sentindo um pouco inseguro, conseguir retomar, beleza? Vamos começar com a compreensão auditiva. Como que eu vou retomar então essa minha habilidade? Fácil, esse aí você tem que ouvir tudo em espanhol ou em inglês ou no seu idioma de trabalho. Vengo com um sério aviso, menina. Perdone. Gloria, what's going on? I don't know. The priest comes with grave warning. Você vai assistir séries naquele idioma. Se precisar, você ativa a legenda. Mas eu acredito que quem já teve essa habilidade bem estruturada, não vai precisar da legenda em si. E aí, quando eu falo de botar legenda, gente, eu falo de botar legenda no mesmo idioma do vídeo. Não põe a legenda já traduzida, porque não tem graça, ok? Você quer despertar aquela habilidade que está adormecida, ok? Então você vai assistir filmes, séries, jornal na televisão, tudo isso, ou no computador, Hoje em dia é mais fácil a gente procurar aqui no computador, enfim. Você vai procurar tudo naquele seu idioma estrangeiro. Músicas também ajudam bastante. Não só a adquirir vocabulário, mas como a retomar a fluência também. Falando da leitura, é o mesmo processo, só que em vez de ouvir, você vai ler. É óbvio. Então você vai procurar tudo quanto é notícia, livros, e livros de qualquer tema. Pode ser literário, pode ser, desenvolvimento pessoal, pode ser autoajuda, pode ser o que for, do seu interesse, livro técnico aí da sua área, não tem problema. Vai lá e leia na língua estrangeira e não em português. Sobre as habilidades de escrita e de fala, aqui eu já tenho um adendo maior. Nesse caso, eu indico que vocês tenham alguém junto com vocês, um professor, um mentor, alguém que possa te dar um feedback. Porque nas duas primeiras habilidades você pode fazer sozinho, você vai trabalhar sozinho aí na sua casinha. Mas para esses outros dois, você precisa ter alguém te orientando. Por quê? De nada adianta você escrever um texto inteiro, uma redação de, 20 linhas, retomando aquela coisa lá de escola e tal, se você não tem alguém para ir lá e revisar para você, para ir lá e corrigir e falar, olha, aqui você tá misturando, tá tendo uma confusão aqui dos dois idiomas. Você tá escrevendo em inglês, mas tá com a estrutura do português. Ou você tá escrevendo em espanhol, mas a gente sente que tem um sotaque aqui, não tá do jeito que as pessoas falam, tem uma interferência do português. Então é importante você ter alguém ali para te dar um feedback. De preferência, uma pessoa nativa, ou se você não conhecer um nativo,
nativo um professor que seja assim, tipo, top de língua inglesa ou francesa ou sei lá, o seu idioma aí de trabalho que você quer recuperar. Na parte oral, a mesma coisa. Por quê? A gente pode deixar escapulir uma interferência da nossa língua materna. Isso é normal. Ainda mais quando a gente está tentando despertar aquela habilidade que está adormecida. Mas você também pode, na parte oral, você pode fazer um exercício chamado shadowing. O que é o shadowing? Aquele mesmo material que você estava usando lá para a compreensão auditiva, e você pode trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, você vai pegar, vai botar para tocar e você vai repetir. Shakira, eres tu? Eu lembro que um tempo atrás, quando eu era adolescente, assim, alguns aninhos só, pouca coisa, as pessoas reclamavam de cursos de idioma que faziam a gente repetir. Repita! A gente ouvia a situação lá em língua estrangeira e o professor pedia pra gente repetir. Muita gente criticava isso. Ah, eu sou papagaio, não sei o quê. Não pode. Né? Tinha aquela palhaçada. Mas isso é muito bom. Então, você pega, sei lá, um episódio de Friends. Vou mandar um Friends aqui, eu sei que é antigo, mas que a galera, pelo menos da minha geração, gosta muito. Gente, repete a fala do personagem. Ou você ouve, dá um pause no vídeo e repete, ou você tenta repetir ali junto em cima dele, sabe? Porque aí você vai adquirir aquela fluência novamente. Você vai trabalhar todo o seu aparelho fonador. E isso é muito bom. Por quê? Porque tem fonemas em inglês, em espanhol, que nós não temos em português. E isso vai ajudar a gente a ter uma pronúncia ainda melhor. Que para quem é intérprete é muito importante. Eu não posso chegar numa conferência ou, enfim, num evento, num acompanhamento, no que quer que seja, e falar com o meu cliente estrangeiro do jeito que... Eu não queria citar nomes, né? Mas, assim, falando sem um mínimo de esforço. Olha eu tomando cuidado com as palavras que eu vou usar, né? Sem um mínimo de esforço para falar bem aquele idioma. As pessoas podem entender? Podem entender, porque os estrangeiros vêm pra cá e eles falam eu gostaria muito de ver pão de açúcar e a gente acha fofinho. Mas isso é turismo. A gente está falando aqui de profissionais linguísticos, a gente está falando de intérpretes profissionais. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Então a nossa pronúncia precisa ser muito boa. A gente não pode falar assim mais ou menos. Então nós temos sim que prezar pela fluência e por falar muito bem a nossa língua estrangeira, assim como o nosso idioma materno. Então esse é um ótimo exercício. O nome do exercício é shadowing. É você repetir o que você está ouvindo. Você vai lá, toca, repete, né? Com o tempo, se você quiser treinar também já para uma tradução simultânea, você pode deixar tocar e você vai repetindo em cima. Isso vai te ajudar na articulação e também na melhora da sua pronúncia. E fora que você vai estar, né, recapitulando também aí vocabulário, a pronúncia, né, como eu falei e tal, tem muita coisa sendo trabalhada aí, estruturas gramaticais, tudo isso você vai retomando, né? Não é uma coisa assim única. Não, eu vou praticar somente o meu speaking. Eu vou praticar somente o meu listening, meu writing. Não é isso, não existe esse isolar. Você não vai isolar cada habilidade. Claro que uma vai estar mais em foco do que outra, mas você vai adquirindo tudo meio que ao mesmo tempo. E foi assim que eu retomei a minha habilidade oral para falar espanhol, que eu tava me sentindo insegura, porque fazia muitos anos que eu não falava espanhol. Foi há 84 anos. Só trabalhando como tradutora, eu não dava mais aula de espanhol, não precisava falar com ninguém. Esse é um vídeo para todas aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Em espanhol, no muito eu escrevia em espanhol para me comunicar com as pessoas e eu senti essa insegurança na hora que eu tive que falar, né? Mas aí eu fui conversando com os professores e tal e eles foram me orientando e essas foram algumas das técnicas que eu usei. Se você quiser saber mais, então você pode entrar em contato comigo ou você pode se inscrever num curso de interpretação, por exemplo, né? Se você gostar, e fica a dica para você. Agora, tem que ser, assim, muito bom. Você tem que ter realmente fluência no idioma, na língua estrangeira e tem que falar bem para se tornar um intérprete. Laila, eu ainda não tenho fluência, eu ainda não falo tão bem assim. Eu não vou poder ser intérprete? Claro que vai, só que você vai ter que se dedicar mais para chegar lá. Eu acho que, assim, tudo
nessa vida você consegue treinar. Algumas pessoas vão chegar mais rápido, outras vão demorar um pouquinho mais, vai exigir um certo esforço, mas sim, é possível. Se você tem esse desejo de ser intérprete, se você tem um sonho, como pra mim era um sonho, e eu transformei meu sonho em objetivo e alcancei esse objetivo, você também consegue. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa série. Se quiser que eu continue falando sobre interpretação, comenta aqui pra mim. Ou não, eu prefiro tradução, Laila, foca nas dicas de tradução. Comenta aqui pra mim também. Combinado? Então aguardo seus comentários e a gente se encontra na próxima semana com mais vídeos pra você. Beijo, sucesso e até a próxima semana. Tchau, tchau.